A paz do Senhor Jesus, irmãos. Um motivo de grande alegria, né? Poder estar aqui junto com vocês nessa lição de hoje, lição de número 5, que tem por título Enfrentando os Gigantes e Conquistando Vitórias. Essa revista tá maravilhosa e tem por título Transformando as adversidades em cenários de milagres e vitórias. Nós vamos aprender lições de como os heróis superaram os desafios em tempo de escassez, guerra e angústia. Essa lição de hoje, irmãos, ela é uma lição que vai nos ensinar o que a Bíblia diz e todos nós sempre repetimos, né? Que no mundo nós teremos aflições. Mas nós temos que ter fé e bom ânimo, porque Deus venceu o mundo, Jesus já venceu este mundo. Então nós temos apenas que confiar no Senhor e acreditar nas maravilhas e nos milagres que Ele tem para nossas vidas. Enfrentando gigantes, conquistando vitórias. Os irmãos podem ler aí na revista de vocês o texto de referência e o nosso textuário. O textuário se encontra no livro de 1 Samuel, capítulo 17, versículo 24. E o texto de referência se encontra em 1 Samuel, capítulo 17, 32, 37 e 51. Glória a Deus, né? Deus ele vai falar nos nossos corações. Ele já falou no meu coração aqui agora há pouco. Eu estava lendo essa lição, essa aula maravilhosa, né? E Deus ele nos mostra que nós, humanos, somos limitados, desde que nós estejamos sozinhos. Nós, humanos, com Ele, nós somos fortes, nós somos poderosos aqui na terra, nós somos vitoriosos aqui na terra. E Davi era um humano com Ele, um humano com Deus. E por ser um humano com Deus, ele não temeu ao urso, não temeu ao leão, não temeu ao gigante, ele não temia as adversidades. Porque ele sabia quem estava com ele. Aleluia. E o principal que nós vamos aprender aqui nessa lição, né? Não basta nós saber que nós estamos com Deus. Basta nós reconhecermos que sem Deus nada podemos fazer. Nada nós temos como alcançar se não for pela misericórdia do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que nos dá vida e a vida com abundância. A introdução diz assim: a análise desenvolvida focará a vitória de Davi sobre o gigante Golias. Caminharemos neste sentido, apontando que Deus espera de nós atitudes movidas por fé, para nos enviar o livramento e o seu nome ser glorificado. O nome dele ser glorificado. Aí é o X da questão. Muitas das vezes nós pedimos algo para Deus, Deus ele nos dá, e quando ele nos dá, nós conquistamos pelo nosso esforço. Quando ele me dá, eu, Maurício, fiz algo para conquistar uma casa, um carro, um emprego. Eu, Maurício, com os meus méritos, conquistei isso, conquistei aquilo. Não. Aí é que é o segredo do cristão. Nós não conquistamos nada por nossas forças, por nossos méritos, por nossos esforços, se o Senhor não estiver conosco. Então, Davi, ele conquistou muitas coisas, mas sempre ele reconhecia quem era que o sustentava, quem era que o dava força e quem era que o fazia vencer, independente de qualquer situação. Então, é preciso coragem e fé para vencer as crises. É o ponto de partida aqui da nossa lição.
Quando o gigante ele surge nas nossas vidas, nós necessitamos, primeiramente, ter coragem. Coragem do quê? De enfrentar esse gigante, de enfrentar esse desafio, de enfrentar esse medo. Junto com a coragem, nós temos que ter a fé e a certeza que o Senhor está conosco. É a única fé que a gente precisa de ter, que Deus está nas nossas vidas, que Deus está conosco. Quando nós temos a certeza que Deus está conosco, acabou. É só a gente ter coragem de enfrentar o gigante. Vem uma adversidade, vem uma situação, como aqui diz na revista, vem essa situação da pandemia, uma situação que o mundo está sofrendo e vai sofrer ainda por um bom tempo, mas nós temos que ter a certeza de que Deus faz a gente passar. Nós temos que ter a certeza que nós não devemos ficar presos no medo, na depressão, na angústia, na solidão, por conta de qualquer situação. Nós precisamos viver. Nós precisamos vencer essas batalhas. Nós precisamos fazer o impossível, fazer a diferença. E como nós vamos fazer a diferença se ficar com medo, se ficar preso, se ficar angustiado, se ficar depressivo, se não querer mais viver? Como? E infelizmente, muitas pessoas estão entregues à depressão, entregues ao sofrimento, elas não estão tendo a coragem de viver, elas não estão tendo a coragem de reconhecer que nós temos um Deus que é maior do que tudo isso, que nós temos um Deus que é capaz de nos livrar, e se algo vier a nos acontecer, Ele é quem nos tira dessa situação. Porque Ele está aqui, ó. Nossas vidas está aqui, ó, na palma da mão de Deus. E quando Deus ele nos leva, Ele garante a nossa vitória. E Davi, ele tinha essa certeza. Ele tinha essa segurança que não importa o tamanho do gigante, ele tinha a vitória, porque ele tinha o Deus que era o dono da vitória, o Senhor dos Senhores. Conheça o Deus que você serve. Esse é um ponto muito importante. O povo de Israel estava sendo desdenhado pelos filisteus, cujo trunfo de guerra era um experiente guerreiro de quase 3 metros de altura. Ninguém ousava enfrentar tão exímio guerreiro, nem o experiente rei de Israel, mas um menino pastor se dispunha a guerrear contra Golias. E Davi levava consigo apenas um cajado e uma funda, e um alforje com 5 pedras lisas. E ao se aproximar daquele filisteu, podemos constatar no coração do menino pastor ardia uma inabalável confiança no Deus de Israel. Essa confiança tem que arder no nosso coração. Nós temos que ter a certeza da nossa vitória, porque o Senhor dos Senhores, o Deus dos deuses, está conosco. O Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, aleluia. Glória a Deus. E Davi ele tinha essa segurança, ele tinha essa certeza, ele tinha essa convicção no seu coração. Então Davi chegou ali naquela situação e falou: eu encaro. Para os homens era ele, um menino, falando: eu encaro. Mas Deus sabia que no coração dele, ele estava dizendo assim: Senhor, eu sou seu. Aleluias. Eu sou seu. E eu sei que o Senhor quer que alguém enfrente esse gigante. O Senhor precisa de usar alguém para enfrentar esse gigante. Nós somos o teu povo e o Senhor não nos deixará ser envergonhados. Davi tinha essa certeza. Davi tinha essa convicção. E Davi falou: eu encaro esse desafio. Eu vou. E ele poderia chegar lá contando vantagem, dizendo: eu já matei um leão, eu já matei um urso, mas não, ele não disse. Por quê? Ele sabia que quando ele enfrentou aquele urso, quando ele enfrentou aquele leão, já era Deus o preparando para uma batalha maior. E ele sabia que com a força dele, ele jamais mataria um urso, ele jamais mataria um leão. Mas Deus, que estava com ele, é que o protegia,
que o guardava e que o certificava da vitória. Então, irmãos, nós temos que ter essa confiança no Deus de Israel, Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó, Deus de Davi, e ter a certeza de que nós podemos ir longe, enfrentar muitos desafios, para não dizer todos, desde que nós estejamos com a nossa fé firmada em Deus e com coragem de enfrentar esses gigantes. Tópico 1.2 é outro ponto importante. Primeiro nós temos que conhecer ao nosso Deus. E o tópico 1.2 fala que Davi sabia quem era o seu Deus. Muitas das vezes nós estamos dentro da igreja e nós não sabemos verdadeiramente quem é o nosso Deus, porque se nós soubéssemos quem era o nosso Deus, nós não temeríamos a nada. Nós não temeríamos a lutas, a adversidades, a problemas, a dificuldades. E Davi ele tinha essa convicção, ele sabia quem era o Deus que ele servia. E Davi conhecia de perto a fidelidade do Senhor. Além das frágeis armas que carregava, ele tinha experiências passadas. Não se desprendeu da fé e manteve-se na dependência do Senhor. Ele imputava as vitórias que obteve sobre o leão e o urso, não em suas forças ou estratégias, mas em Deus. Junto com tantos outros, Davi é mencionado como exemplo de homem que possuía uma fé inabalável em Deus, a qual o movia no enfrentamento de tantos desafios. E o ponto principal, nós temos que ter fé, nós temos que ter coragem, nós temos que conhecer e saber quem é o nosso Deus. E tendo tudo isso, Deus não decepciona os que nele confiam. Aleluias. Saul, como exímio soldado, acostumado com as batalhas, tenta vestir a Davi com a sua armadura e seu capacete de bronze, a fim de lhe proteger. Porém, não obteve sucesso. A história de Davi nos apresenta o cenário de que gigantes se levantariam sobre a sua vida, mas o Senhor estava com ele em diversas batalhas, e nos muitos enfrentamentos o Senhor viu a Davi e depositou a sua confiança em Deus. Deus se agrada dos que se aproximam dele com fé e recompensa os que o buscam. Então nós temos que buscar ao nosso Senhor e acreditar cada dia mais e mais. Hoje o mundo enfrenta um gigante invisível, que vem matando, que vem destruindo, que vem arrasando com o mundo. Mas nós temos que ter a nossa confiança em Deus e a certeza da vitória, a certeza de que Deus está no controle de tudo, que Ele que comanda as nossas vidas. Só isso, nada mais, isso nos basta. Nesse tópico 1 eu ensinei que aquele que tem a sua confiança no Senhor enfrenta os gigantes e os vences pelo uso exclusivo da fé. Então nós temos que crer, ter fé para vencer os gigantes. Tópico 2, vencendo o medo paralisante. Há fases em nossa vida que parece que o mundo desabou sobre as nossas cabeças. Com a chegada dessa pandemia, surgiram outros problemas como a depressão, crises de ansiedade, dores de cabeça, problemas emocionais, crises financeiras, entre outros. Nunca a indústria farmacêutica ganhou tanto dinheiro como nesse período. Tomemos como referência os soldados de Israel diante de Golias. A crise havia chegado e o que eles fizeram? Assim como muitos estão fazendo hoje. Eles tentavam fugir da realidade e foram paralisados pelo medo. O medo, ele é uma situação complicada, né? Eu vou simplificar aqui o que é medo para vocês, irmãos. O medo, ele é uma fé. Ele é um tipo de fé que, se nós deixarmos tomar conta do nosso coração, ele age de uma forma poderosíssima para a gente ver como a fé é poderosa. E no livro de Jó, capítulo 3, pelo que eu não me engano, diz assim: o mal que eu temia,
este me sobreveio. O que ele tinha medo, isso aconteceu com ele. Então, nós não podemos ser escravos do medo. Nós temos que confiar e continuar sendo filhos de Deus. O Deus de Davi, o Deus de luta, o Deus de batalha, o Deus de guerra, o Deus de vitória. O Deus da mulher do fluxo de sangue, que nos dá virtude, que nos dá vida. Um Deus que nos transforma, que nos faz viver. E não ser vítimas do medo. Nós vemos que a situação não está fácil, não está fácil mesmo. Não estou falando que nós temos que ignorar o que está acontecendo, que nós temos que sair enfrentando de qualquer jeito, não. Nós temos que fazer a nossa parte, mas ter a certeza de que as nossas vidas estão nas mãos do Senhor. É o Senhor Jesus que nos livra, é o Senhor Jesus que nos guarda, que nos protege e que nos tira da situação. E se porventura a gente vier a ser envenenado, é Ele também que nos há de tirar. Com vida, com segurança, com paz e com saúde. Então, vencendo o medo paralisante, nós não temos que temer. O mundo está aí. A Bíblia diz: no mundo tereis vitória? Não, aflições. Então, se no mundo tereis aflições, talvez isso daqui seja só o começo. Talvez nós ainda vamos ter saudade dessa época da quarentena, porque nós não sabemos o que vem pela frente. Mas nós temos que ter uma certeza: que venha o que vier pela frente, nós vamos estar firmados no nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, o tópico 2.1 diz que o medo ele destrói sonhos. Davi, ao ver o gigante, não se desesperou, nem tampouco se entregou ao desânimo. Sua confiança em Deus era tanta que ele procurou o que o rei daria àquele que derrotasse o gigante. O prêmio, além de grandes riquezas, teria como bônus a mão da princesa e sua família ficaria isenta dos impostos reais. Como dito anteriormente, o desespero nos tira as motivações e a esperança. Movido por uma fé inabalável, Davi não se furtou de lutar contra o gigante, pois vivia por fé e não por vista. Ele tinha convicção de que há um Deus que cuida de nós. Então, é isso. Davi ele sonhou. Ele não deixou o medo destruir os sonhos dele. Ele falou: opa, o que eu vou ganhar aqui? Eu tenho certeza da minha vitória. Tópico 2.2 diz assim: o diabo tentará te intimidar diante da crise. Temos assistido acalorados debates a respeito sobre o que fazer na hora da crise. E você, o que faz diante da crise? Pensou em morrer? Achou que seria contaminado por algum vírus? Preparou-se financeiramente para esta hora? Várias são as interrogações a serem feitas, não acha? Provavelmente alguém deve ter lhe dito: não perca a fé. Contudo, outros serão usados pelo diabo para fazer você desistir. Conforme comentado por Brodman sobre a reação de Eliabe, ele considerou Davi presunçoso ao tentar subir acima do lugar que lhe cabia na vida. Davi alegou inocência, perguntando por sua parte que mal havia em falar. Temos que ter a certeza de que há um ser indignado por você ter escolhido a santificação, que é o inferno, que está revoltado por Davi estar pronto para defender a sua nação. Não era qualquer nação, era a nação de Israel, uma terra amada e protegida por Deus. Davi ignora a afronta de seu irmão e faz o que era preciso fazer. E muitas das vezes, quando nós vemos em alguma situação de dificuldade, os gigantes, o que acontece? Pessoas próximas, pessoas que talvez você nem imaginava, que você nem acreditava, elas vêm tentar te desanimar. E trazer aquele desânimo, aquela tristeza, aquela insegurança, aquela incerteza. E
Muitas das vezes não é porque às vezes é parente, amigo, não seja o diabo usando para tentar tirar a sua fé, para tentar tirar o seu foco. E aqui no caso, Davi foi violentamente tentado a desanimar, a desistir. Afinal de contas, ele ia enfrentar um gigante onde o exército inteiro não tinha coragem de enfrentar, ele queria ir sozinho. E nem do exército ele não era. Aí entra aquilo que a gente trouxe anteriormente: conhecer o Deus que nós servimos e confiar nele. Ter a certeza de que ele não nos desampara. Então, muitas das vezes, as pessoas julgam, atacam pedras, falam, mas nós temos que ter a certeza de que Deus está conosco. Nas batalhas, não perca o foco. Aleluia. Muitas das vezes essas adversidades, quando elas vêm, é para tirar o nosso foco, para tirar a nossa atenção, o nosso objetivo, o nosso alvo. Aí vem aquele hino: meu alvo é Cristo, meu alvo é Cristo, vou alcançar, eu vou vencer, ninguém vai me deter. Meu alvo é Cristo, meu alvo é Cristo. Muitas das vezes, essas adversidades, essas situações, elas vêm para tirar esse alvo, elas vêm para tirar esse foco, elas vêm para fazer a gente esquecer o motivo pelo qual nós vivemos, pelo qual nós respiramos, pelo qual nós estamos aqui na terra, que é para adorar e exaltar ao único que tem o poder sobre as nossas vidas. O nosso alvo, o nosso objetivo, o nosso foco é Jesus de Nazaré. E em momentos de crise, agitação, precisamos ser cautelosos com conversas, informações e sugestões. A postura de Davi lembra a importância de mantermos o foco e não ocuparmos ou distrairmos com debates ou discussões que não acrescentarão nos momentos difíceis. Que possamos entender muitas vezes nosso sofrimento e enfraquecimento é por causa das pessoas invejosas que estão ao nosso lado, nos desencorajando a desistirmos de nossos sonhos. Então, esse tópico 2, ele ensinei que existem pessoas que querem enfraquecer o nosso relacionamento com Deus. Através de palavras, através de frustrações próprias, pessoais, por N motivos. Mas nós temos que ter o foco, nós temos que ter o objetivo, nós temos que ter a certeza de que Deus fará a diferença nas nossas vidas. Tópico 3. Vencendo gigantes. Aleluia. Perdemos muitas vezes a batalha por focarmos nossos olhares sobre as circunstâncias, para os gigantes. As doenças, as pandemias, a saúde, o desemprego, a solidão, o abandono, etc. E nessa hora que nos sentimos sem forças para lutarmos, contudo, se na hora da crise tivermos pessoas corajosas ao nosso lado, esses nos motivarão a não desistir. O exército de Israel estava acordado diante do gigante. No entanto, ao ver a cabeça do gigante na mão do jovem Davi, acreditou que a vitória era possível. Então, nós vemos aqui que o exército de Israel só acreditou na vitória quando viu a cabeça do gigante nas mãos de Davi. Enquanto isso, eles estavam considerando-se derrotados, mortos, perdidos, escravos, com medo. Muitas das vezes, nós nos vemos em situações que o medo quer bater na nossa porta. Mas a partir de hoje, quando o medo quiser bater na sua porta, você vai se lembrar que o sentimento de medo é um sentimento de fé, e a fé é poderosa. Então, se você sentir uma fé contrária, aquilo vai acontecer. Agora, se você sentir uma fé positiva,
A fé que Deus está no controle, que Deus está no comando. Oposta ao medo, o diabo vai tentar, vai usar as pessoas, vai falar, e você vai ter a convicção de que Deus está contigo, de que Deus está no caminho, de que Deus está no controle de tudo. Então, eu não sou mais escravo do medo, sou filho de Deus. Eu não sou mais escravo do medo, eu sou filho de Deus. Aleluias. Nós somos filhos de Deus, filhos da promessa. Então nós não podemos ser escravos do medo. Davi tinha consciência da realidade. Opa, agora chegamos num ponto importante. Davi tinha consciência da realidade. Nós cristãos temos que ter cada dia se informar sim, mas a consciência de tudo que está acontecendo neste mundo, seja na área política, econômica, social, da educação, de tudo. Nós temos que ter a consciência da nossa realidade. Saber a verdadeira intenção dos nossos governantes, a intenção de tudo. Tudo. Do professor, disso, daquilo, de tudo. Nós temos que ter a consciência dessa nossa realidade. Esse é o primeiro passo. E por mais pessimista que seja a realidade e que nós estejamos conscientes dessa realidade, nós temos que ter a certeza de que Deus está no controle da minha e da sua vida. Deus está no comando das nossas vidas. Então nós não temos que temer o mal. Nós não temos que temer a circunstância. Ah, mas está acontecendo isso. Eu sei, realmente está. Mas o meu Deus me garante a vitória. O meu Deus me garante que eu vou sair livre dessa. O meu Deus me garante que o gigante vai vir com a cabeça dele na minha mão. O problema vai vir aqui, ó, na palma da minha mão. Porque o meu Deus me garante. Mas nós temos que ter essa consciência, sim. Saber a situação não é minimizar nada, falar que é isso, que aqui não. Nada tem que ser minimizado. É real, acontece, está acontecendo. Mas o nosso Deus nos dará vitória. É isso que basta para nós como cristãos. Quando nos referimos a gigantes, estamos usando uma simbologia para ilustrar as adversidades que atravessamos em nossas vidas. Como Davi, precisamos ter consciência da realidade da situação. Coragem não significa enfrentar cegamente os desafios. Ah, vou sair sem máscara, vou sair abraçando assim. Não é isso não que eu tô falando. Consciência é sair com inteligência. Fé não é sinônimo de ignorância. Outro ponto importante. Porque tem muita pessoa que fala, eu tenho fé, tá? E vai na ignorância, e acontece a coisa contrária. E aí vai falar, por que Deus não me livrou? Deus fala, opa, você fez a sua parte? Você não fez. Então, tá aí. Esse é o seu salário. Aliás, Golias é um desenho de Satanás que nos afronta todos os dias. Assim como Davi, precisamos ter coragem e fé para encararmos os gigantes que surgem para afrontar o exército do Deus vivo. Aprendemos com Davi que a fé não dá ouvidos à covardia, mas ouve a voz de Deus. Ouve a voz de Deus. Davi venceu, pois teve atitude. Davi é um exemplo notável de como devemos agir diante dos gigantes que aparecem em nossas vidas. Davi não ficou olhando o tamanho do gigante, mas olhou para o tamanho do seu Deus. Esse é o Deus que nós servimos. Davi olhou para o tamanho do seu Deus. Davi nos faz ver que quando estamos com a nossa vida alicerçada no Senhor, nada nos faz temer. Todas as crises, pandemias, guerras serão superadas diante das piores situações.
Sob este prisma, somos levados a termos a certeza de que Deus é poderoso sobre qualquer gigante. Tenha a certeza de que existe esperança no caos para aqueles que confiam no Senhor. Davi venceu porque confiou em Deus. Ou seja, a força dele ele não venceria ninguém. Com a minha força eu não venço nada, eu não supero nada, eu não venço, não ganho, não adianta. Mas agora com Deus na frente, aí a gente vence. O exército de Israel estava temeroso diante da grave crise que havia se instaurado. Não é difícil perceber que os filisteus haviam se selecionado Golias para lutar por eles, pois era um homem extremamente violento, competente no duelo, além da grande estatura. Entretanto, aquela batalha não era de Davi, mas sim do Senhor. E foi isso que Davi disse quando estava indo para a batalha de Golias. Após recusar a usar a armadura com que não estava habituado, ele escolheu 5 pedras lisas e tinha a sua tiradeira na sua mão. O rapaz seguro de si lançou-se ao desafio, com sua leveza e rapidez ao movimento, contra o escárnio e orgulho do filisteu, com a seguinte convicção: pois a batalha é do Senhor, e ele entregará todos vocês em nossas mãos. Eu ensinei que diante de qualquer gigante é preciso ter a certeza que existe esperança no caos para aqueles que confiam no Senhor. Dos menos pretensiosos aos mais arrojados estudos a respeito da vida de Davi, todos concordam que o segredo para ele derrotar os gigantes da vida foi a confiança exclusiva no Deus de Israel. Então, irmãos, próxima lição. Lição de número 6. Usando a fé diante dos confrontos. Usando a fé diante das batalhas, dos confrontos. E como Davi derrotou o seu gigante, com Deus nós venceremos as nossas aflições, as nossas adversidades, as nossas barreiras. Fiquem na paz do Senhor. Que Deus abençoe grandiosamente a vida de vocês. Deus abençoe.